18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Olá, muito boa noite para você que acompanha aqui a nossa programação na 100.7 FM. Começa agora o seu programa 18 horas de hoje, terça-feira, dia 30 de junho de 2026. E na apresentação, eu, Kennedson Paes, e comigo, Nathalie Moraes. Muito boa noite, Nathalie. Muito boa noite para você, Kennedson Paes, e para todos os ouvintes que já estão sintonizados aqui no programa 18 horas. Até às 7 da noite nós temos um encontro marcado com as principais notícias desta terça-feira. E para o nosso programa ficar ainda mais sensacional só com a sua companhia, né? Mandando aquela mensagem de texto, uma foto, um vídeo, manda pra gente também a sua sugestão de pauta pro nosso WhatsApp, que é o 994887592. É isso mesmo, a gente quer saber a sua opinião, o que você pensa dos assuntos abordados nas reportagens aqui do programa 18 horas. Tem alguma crítica, alguma sugestão, alguma dica? Quer participar do nosso programa e ajudar a fazer o 18 horas de forma mais interativa? Manda uma mensagem pra gente no 994887592 e, é claro, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Já são mais de 116 mil seguidores, mas falta você, né, Kennedson Paes? Exatamente, só falta você seguir a gente. Você pode também mandar pra gente o direct lá pelo Instagram. A gente também tá checando todas as mensagens e muito obrigado por todos vocês que já seguem aqui o @18 horas news. Manaus agora, 18 horas e 5 minutos. 18 horas. Trânsito. E a gente já começa sabendo como está a volta para casa nesse início de noite de terça-feira, André Meirelles. Muita gente nas ruas, a gente já consegue perceber aquela diferença dos últimos dias. Nós não estamos mais reparando a cidade de Manaus sozinhos, muita gente já retornou de Parintins e esse fluxo de veículos nas ruas de Manaus já aumentaram, André? Conta para os nossos ouvintes. Muito boa noite para você, Nathalie, Kennedson, aos ouvintes que nos acompanham aqui na 100.7, isso, a capital amazonense voltando ao normal, né? Com as pessoas, os torcedores lá de Parintins voltando aqui para Manaus e também muita gente também retornando aos seus trabalhos, das férias que estavam aí, da escola, da faculdade, e a volta para casa de muita paciência para os motoristas que passam pelas principais vias aqui da capital amazonense. A Avenida de Djalma Batista, o trânsito está intenso, carregado e congestionado em praticamente toda a extensão da via no sentido bairro. Um grande número de veículos tem deixado o deslocamento mais demorado e com aqueles pontos de retenção ao longo do percurso. Essa situação também é semelhante para a Avenida Constantino Neri. O trânsito, ele também segue lento e congestionado, principalmente nas proximidades da Arena da Amazônia. Os motoristas, eles estão enfrentando nesse momento filas e movimento intenso nesse horário de pico que marca mais uma volta para casa movimentada aqui em Manaus. Volto com vocês. Mix. Vamos aos destaques de hoje. Médicos veterinários e voluntários no Amazonas partem para a Venezuela com ajuda humanitária às vítimas do terremoto. A violência segue em alta aqui em Manaus. Os números mostram onde estão os bairros mais afetados pela criminalidade. Criança de 11 anos morre após cair do 5º andar de um prédio na zona centro-sul de Manaus. Esse caso acabou chocando os moradores do bairro do Parque 10. E na entrevista de hoje, aqui no 18 horas, vamos conversar com o deputado Sidney Leite sobre temas relevantes para o nosso estado do Amazonas, como educação, saúde, segurança pública, BR-319 e, é claro, eleições 2026. É logo mais aqui no 18 horas. 18 horas. Esses e outros assuntos você confere a partir de agora aqui no nosso programa 18 horas de hoje, terça-feira, dia 30 de junho de 2026. Você está ouvindo 18 horas. Kennedson Paes e ouvintes do programa 18 horas, a gente começa o programa de hoje mais uma vez, infelizmente, falando de uma problemática, a segurança pública. Manaus segue entre as capitais mais violentas do nosso país e a escalada do crime organizado continua sendo um dos maiores desafios para o Amazonas. Com certeza, Nathalie Moraes, um levantamento do site Crime Brasil mostra que a capital amazonense registra 32,9 homicídios para cada
100 mil habitantes, índice bem acima da média nacional. Por trás desses números estão famílias que, infelizmente, perderam seus entes queridos e bairros que convivem diariamente com a violência. E essa violência não está espalhada de forma igual pela cidade. As zonas leste e norte, por exemplo, elas concentram o maior número de mortes violentas em Manaus. Bairros como Jorge Teixeira, Cidade de Deus, Novo Aleixo e também a Compensa na Zona Oeste aparecem ali com frequência nos relatórios das forças de segurança. Especialistas apontam que esses bairros se tornaram palco de disputas entre facções criminosas pelo controle do tráfico de drogas, e essa rivalidade, ela tem uma explicação que vai muito além dos limites da nossa capital. O Amazonas, ele faz fronteira com a Colômbia e o Peru e é um dos maiores produtores de cocaína do mundo. Pela chamada Rota dos Solimões, passam drogas e armas que seguem para outras regiões do Brasil e até mesmo para o mercado internacional. E é justamente a disputa por essas rotas e pelos pontos de venda de drogas aqui em Manaus que alimenta essa guerra entre facções criminosas. O resultado são execuções, tiroteios e o medo que com certeza passou a fazer parte da rotina de muitas famílias amazonenses. E para a gente saber mais detalhes de como essa violência está distribuída nos bairros aqui da nossa capital, a gente conversa agora com a repórter Odineia Araújo. Odineia, quais são os bairros que mais preocupam nesse levantamento? Bom, tem sim. E o bairro Jorge Teixeira lidera o ranking de mortes violentas, seguido por Novo Aleixo, Cidade Nova, Tarumã e Coroado. Os dados reforçam que Manaus continua vivendo com uma realidade preocupante. O levantamento do site Crime Brasil indica que a capital está bem acima da média nacional em homicídios, com 32,9 mortes para cada 100 mil habitantes, como vocês disseram. E o mapa da violência revela que alguns bairros sofrem muito mais do que outros, como é o caso do Jorge Teixeira, que em apenas 3 anos registrou 215 homicídios. De acordo com o especialista em segurança pública, Coronel Amadeu Soares, os 10 bairros mais violentos de Manaus estão localizados nas zonas leste e norte, que concentram mais de 80% das ocorrências aqui da cidade de Manaus. Agora, se você for só para o indicador de homicídio, de morte violenta, aí esse número ele passa de 90%. E o que demonstra que essa é a ferramenta básica que a segurança pública tem que trabalhar, ou seja, em cima das manchas criminais, onde está havendo maior incidência desse tipo de crime, e trabalhar sufocando com investigação, prendendo com provas e com a ostensividade, colocando viaturas nas ruas para inibir a prática desses crimes. E isso não vem ocorrendo de forma estudada, analítica, com inteligência. Isso tem sido levado de uma forma muito empírica, o que não mostra você perceber de uma forma clara que está havendo redução desse indicador por força de algum instrumento da segurança pública. Ou seja, estamos ao Deus dará, e isso precisa ser corrigido com urgência. Bom, outro detalhe da pesquisa é que, quando a população é levada em conta, Tarumã e Coroado se tornam os bairros mais letais para quem mora neles. Os dados baseados em registros oficiais da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas acendem um alerta. Enquanto a violência avança, a população continua cobrando mais policiamento, investimentos e políticas públicas que vão além das promessas e realmente garantam o direito de ir e vir com segurança, né? Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas e 11 minutos, Kennedson Paes e ouvintes do programa 18 horas. Na manhã dessa terça-feira, uma fatalidade aconteceu aqui na nossa capital. Um menino de apenas 11 anos com um transtorno do espectro autista morreu depois de cair do 5º andar de um prédio. A vítima foi identificada como Pietro Farias da Silva e esse caso aconteceu em um condomínio na zona centro-sul aqui da nossa capital. E segundo as informações da Polícia Civil, Nathalie Moraes, a mãe dessa vítima, ela havia saído para poder fazer uma consulta médica e quando esse menino que estava sob os cuidados da irmã de 14 anos acabou resultando nessa fatalidade, né? O delegado Gerson Oliveira
Oliveira, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, deu mais detalhes sobre as primeiras investigações ainda na manhã de hoje, Nath. E é justamente esse trabalho da Polícia Civil e os detalhes desse caso que a gente volta a conversar com o repórter André Meirelles. Muito boa noite a todos. É isso, a Polícia Civil do Amazonas investiga a morte do menino de 11 anos que aconteceu na manhã dessa terça-feira, 30 de junho, no condomínio Life Parque 10, na Avenida Tancredo Neves, na zona centro-sul de Manaus. O menino Pietro Farias da Silva, que tinha transtorno do espectro autista, caiu do 5º andar do prédio onde morava. Uma equipe médica tentou prestar os primeiros socorros, mas não teve sucesso. A perícia criminal concluiu que havia uma rede de proteção na varanda, mas ela estava rompida. O delegado do caso, Gerson Oliveira, explicou o resultado da perícia no apartamento. A criança, ela se atirou do 5º andar de um apartamento que tinha lá uma rede de proteção, mas a rede estava rompida. E nós não sabemos quando foi o rompimento dessa rede que permitiu com que a criança pudesse ultrapassar aquela varanda. Já havia lá imagens no passado de outras ocasiões em que a criança foi vista subindo nas janelas e se colocando do lado de fora com perigo de cair. Então não era uma situação que ocorria pela primeira vez. Ele era uma criança que tinha transtorno do espectro autista e aí na ocasião de hoje, né, a criança se colocou ali nessa varanda e caiu daquele apartamento, lesionando lá a cabeça, uma parte do braço. No momento do acidente, a mãe de Pietro estava fora do apartamento para uma consulta médica e havia deixado o filho aos cuidados da irmã de 14 anos. O delegado explicou as circunstâncias. Nós temos as informações de que a criança estava sob os cuidados de uma adolescente de 14 anos. E em algum momento essa adolescente se desatentou e isso permitiu que a criança fosse até a varanda. A polícia também avalia se houve negligência familiar. O delegado Gerson Oliveira também fez um apelo aos moradores do condomínio. Nós temos algumas dúvidas em relação ao fato e aí talvez até mesmo o apoio de vocês possa nos auxiliar. De ver se alguém na vizinhança tem imagens de câmera de vigilância que estivesse voltada para o apartamento. O caso segue sendo investigado pelo 23º Distrito Integrado de Polícia. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. E o Amazonas mostra mais uma vez a força da solidariedade. Um grupo de médicos veterinários e voluntários especializados em resposta a desastres naturais partiu aqui da nossa capital Manaus com destino à Venezuela para ajudar as vítimas do forte terremoto que atingiu o país na última semana. A equipe leva medicamentos veterinários, equipamentos e também insumos para o atendimento de animais resgatados, além de prestar apoio às comunidades afetadas. Ao todo, 9 profissionais especializados em atuação em cenários de crise integram essa missão, que também conta com voluntários da sociedade civil. E essa campanha, Kennedson Paes e ouvintes do programa 18 horas, continua arrecadando ali algumas rações e medicamentos veterinários. Se você quer fazer parte, pode ajudar essa campanha, participe, afinal de contas, os pets, os animais, eles também precisam de ajuda e do nosso olhar com carinho nesse momento. Eles estão arrecadando aí, além das rações e medicamentos veterinários, mantas, materiais de primeiros socorros e outros itens essenciais aí para as famílias e também dos animais atingidos aí por essa tragédia. Quem quiser ajudar, pode entrar em contato pelos telefones DDD 92 98145 1111 ou 98211 1111. Toda a doação nesse momento é bem-vinda e com certeza faz a diferença, né, Kennedy? Com certeza, Nathalie Moraes, e vale a pena também a gente reforçar aquela ação, aquela iniciativa que foi feita pela Prefeitura Municipal de Manaus para também arrecadar materiais não perecíveis, né? Materiais que você pode ajudar, como água potável, algum quilo de alimento, você também pode entregar por lá,
fraldas, roupinhas. Se você tiver algo para doar, você pode encaminhar lá para o galpão da Semasc, que fica localizado, o depósito da Semasc, que fica localizado na rua Leopoldo Carpinteiro Pérez, no bairro Petrópolis. A Venezuela, ela foi atingida no dia 24 de junho por 2 terremotos de magnitude 7.2 e 7.5 que destruíram centenas de edificações. Até nesta terça-feira, o balanço oficial aponta mais de 1.600 mortes e mais de 5.000 feridos, quase 16.000 desabrigados e cerca de 68.000 pessoas desaparecidas ou sem contato com as suas famílias. Nesse momento, com certeza, a solidariedade continua sendo uma das formas mais importantes de levar esperança e ajuda a quem mais precisa. 18 horas. Política. E vamos agora para o nosso quadro de política aqui no programa 18 horas de hoje. Nathalie Moraes, tem nova pesquisa, né, que está balançando aí os bastidores da nossa política nacional, porque a disputa presidencial aqui no estado do Amazonas está com um cenário bastante, não tá tão apertado assim não, né, Nath? Dá para ver que o Lula tá com 47%, enquanto que o Flávio Bolsonaro aparece com 36%. Esses números, eles são no geral? Explica mais detalhes pra gente. Mais uma vez, boa noite para você, Kennedson Vaz, e para todos os ouvintes que seguem nos acompanhando aqui no programa 18 horas. Então, Kennedson, a gente está trazendo aí os detalhes da pesquisa Comunidados, que divulgou aí na última segunda-feira que os eleitores aqui do Amazonas têm como preferência votar no atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Se as eleições fossem no próximo domingo, no cenário estimulado, quando as pessoas recebem ali os nomes, em quem você votaria para presidente se você recebesse os nomes ali, Kennedson Paes? 47% dos amazonenses disseram que tem intenção aí de votar no presidente Lula. Já, né, ali com 36% das intenções de voto, aparece Flávio Bolsonaro, uma diferença aí de pelo menos 11 pontos percentuais. Esse levantamento também mostrou Renan Santos, né, e Augusto Cury, ambos, né, os dois ali, eles alcançaram pelo menos 2% das intenções de voto. Já Joaquim Barbosa, Romeu Zema e Ronaldo Caiado, eles aparecem com 1% das intenções de voto dos amazonenses. Os brancos e nulos somam 4%, enquanto 5% da população aqui do nosso estado diz que não sabe em quem votaria para presidente se as eleições fossem no próximo domingo. Essa pesquisa, Kennedson Paes, ela não aconteceu só aqui na nossa capital, ela aconteceu em mais de 27 municípios. Inclusive, o presidente Lula, ele apresenta um desempenho mais expressivo entre os eleitores do interior do nosso estado. Ele chega a alcançar aí, se o voto aqui da nossa capital não contasse, ele chega a marcar aí 59% das intenções de voto do eleitorado dos 61 municípios do Amazonas. No geral, ele chega a 47%, aqui, né? Aqui na capital. No interior, ele chega a 59% das intenções de voto, né? Na capital, ele tem essa redução. Já o Flávio Bolsonaro, ele também tem uma votação mais expressiva no interior do Amazonas, alcançando aí a marca de 42% das intenções de voto, enquanto na capital ele chega a 30%, né? E na divisão ali, se a gente for falar entre homens e mulheres, o Lula tem 48% das mulheres aqui da nossa região preferem e aprovam o governo Lula. Já o Flávio Bolsonaro aparece ali com 38% das mulheres que votariam no Flávio Bolsonaro. A gente percebe uma diferença, Kennedson. Nas últimas pesquisas, a gente chegou até a divulgar. O Flávio nunca ganhou aqui na nossa capital, diferente do cenário que a gente divulgava na época do Bolsonaro, mas a gente já consegue ver um distanciamento do Lula pro Flávio aqui no nosso estado como um todo. Muito se fala em polarização aqui na nossa região, mas essa pesquisa a gente pode dizer assim foi muito positiva para o governo PT aqui no Amazonas. Mas vamos seguir falando de pesquisa, Kennedson, porque você vai trazer detalhes do Senado, que também começou a ganhar uma forma aqui no nosso estado, mostrando mais uma vez o senador Eduardo Braga na frente com pelo menos 23% das intenções de voto. Conta mais.
Exatamente, Nathalie Moraes, mais uma vez a gente tem esses números que confirmam uma certa tendência. Isso a gente está falando em relação a essa pesquisa Comunidades, ela que mostra o senador Eduardo Braga na liderança da disputa mais uma vez. Ele aparece nessa pesquisa com 36% das intenções de voto, ou seja, permanece ainda na liderança, alcança esse número bastante expressivo. Ele que está na frente dessa pesquisa de intenção de voto. E quem segue logo atrás é o capitão Alberto Neto. Eles estão entre os principais mais votados. Quando você fala ali a primeira e a segunda vaga, geralmente as pessoas têm um voto inicial e aí elas têm um segundo voto. Os dois, eles permanecem com uma boa taxa de votação nessas duas modalidades, né? Tanto no primeiro como também no segundo voto. A diferença agora pro ex-governador Wilson Lima, ela aumentou um pouco mais, Nathalie, porque nas últimas pesquisas que a gente tinha verificado, a diferença tinha sido muito curta em relação ao segundo lugar. O capitão Alberto Neto permanecia ainda em segundo lugar, no entanto, uma diferença de porcentagem era muito pequena. E agora a comunidade já mostra outro cenário, ou seja, isso indica que o governador, em algum momento do nosso cenário que foi feita essa pesquisa, teve um bom prestígio, só que agora, quando teve essa outra pesquisa da Comunidades, a gente já teve um resultado completamente diferente. Foi nesse período de 23 até o dia 25 de junho de 2026. Então, essas mais de 1.000 pessoas, elas decidiram que o ex-governador Wilson Lima não ficaria bem posicionado. Ele aparece na terceira colocação com 14% das intenções de voto. Nathalie Moraes, isso com certeza já mostra um certo favoritismo entre os principais candidatos, que são senador Eduardo Braga e também capitão Alberto Neto. A gente vai trazer também mais detalhes, né, Nath? Porque assim, a gente fala sobre eleições e existe um prazo para que as pessoas possam se licenciar desse cargo, possam abrir mão desse cargo para poder começar a competir. Inclusive termina hoje, Nath, esse período para que os apresentadores do programa de rádio, de TV, eles deixem o comando dos programas. Explica pra gente um pouquinho mais como é que funciona essa questão da lei. É isso mesmo, Kennedy, né? Apresentadores de TV e de rádio que serão, né, candidatos, seja lá para deputado estadual, federal, senador, qualquer cargo que venha a concorrer no próximo pleito, deve deixar os seus programas nesta terça-feira. Isso porque chega ao fim ali o prazo previsto pela Lei das Eleições e nas regras estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral, que é o órgão aí responsável por organizar, né, todas as eleições em todo o Brasil. Seguindo as normas, é vedado que qualquer emissora de rádio ou de televisão possa transmitir um programa apresentado ou comandado por qualquer tipo de pré-candidato. Ou seja, quem tinha qualquer pretensão de sair aí nessas eleições só tinha até essa terça-feira. E essa proibição acontece, Kennedy, justamente para impedir o quê? Que artistas, jornalistas tenham vantagem na campanha eleitoral. Muita gente, muitos colegas realmente tentam utilizar essa vitrine que nós temos para ter vantagem. Muita gente, muitas vezes até dá certo, né? A gente já teve. Mas é porque tá diariamente, né, diariamente na mídia, as pessoas estão ouvindo diariamente, então isso acaba sendo até desleal com os demais concorrentes que não têm esse espaço para poder falar das suas opiniões, falar sobre as suas propostas, né? Exatamente. A gente já teve aqui no nosso estado um governador que nunca tinha exercido, ocupado cargo algum, que conseguiu um espaço realmente porque tinha um programa na mídia, e é justamente, né, por conta de situações assim que existe essa proibição para impedir que artistas e jornalistas tenham vantagem por exibir a sua imagem. E o descumprimento dessa lei pode levar aí ao indeferimento do registro de candidatura na Justiça Eleitoral e também ao pagamento de multas aí, tanto para o jornalista, para o artista, como também para a emissora. Kennedson Paes. Kennedson, pra gente encerrar, que tem? A gente tem assunto vindo do Ministério Público, que quer aí o fim do registro de ponto manual na Assembleia Legislativa. Quer dizer que por lá ainda tem funcionário fantasma, é isso? Conta. Então, Nathalie Moraes, essa investigação do Ministério Público do Estado do Amazonas, ela é justamente para poder fazer um procedimento de fiscalização. Não que de fato existam funcionários fantasmas, mas o fato é que antigamente, até um antigamente recente, essas folhas de ponto, elas
eram assinadas de forma manual, não havia um ponto eletrônico. E aí o que acontece? Essa medida do Ministério Público é exatamente para evitar que a pessoa ali vá no final do mês, preencha toda aquela lista dizendo que chegou ao horário tal e saiu ao horário tal, confirme a sua presença, mais do que na verdade não acaba atuando de forma direta naquele trabalho, que acaba resultando nesse processo chamado funcionários fantasmas, ou seja, ele tá na folha de pagamento, tá na folha de presença, mas no dia a dia acaba não estando. Isso também prejudica os demais colegas de trabalho que ficam sobrecarregados, aquelas pessoas que estão indo trabalhar, né? E aí essas suspeitas, segundo as informações do Ministério Público, eram de que algumas pessoas estavam recebendo sem trabalhar. E aí o que aconteceu? O Ministério Público emitiu já uma decisão para que os gabinetes da Assembleia Legislativa do Estado, eles possuam um controle mais eficaz desse controle da frequência, para não que funcionasse de forma mais manual e que se tivesse agora um equipamento eletrônico para que fizesse esse monitoramento das presenças e também das faltas desses colaboradores. E a recomendação é que esse processo de instalação do ponto eletrônico, esse processo de reformulação do ponto, ele seja realizado em um prazo de até 90 dias para que a mesa diretora da Lean consiga providenciar a implantação desse registro do ponto eletrônico para todos os servidores que atuam na sede do Poder Legislativo. Nathalie Moraes, esse foi o nosso quadro de política aqui do programa 18 horas de hoje, 18 horas e 29 minutos. Você está ouvindo 18 horas. Kennedson Pais e ouvintes, depois da vitória da seleção brasileira na Copa do Mundo, a noite desta segunda-feira ganhou um motivo a mais para a festa aqui no Amazonas. Afinal de contas, o meu boi caprichoso foi campeão. Ele conquistou aí o seu 27º título e em Parintins, a alegria verde e amarela deu lugar à festa azul e branca. Não é, Kennedson? Com certeza, a nação azulada estava acompanhando ontem, ainda durante o programa 18 horas, aquela festa da torcida, né, Nathalie? Segurando o troféu, andando pelas ruas do município de Parintins, aquela alegria. As pessoas, era nítido no semblante das pessoas esse prazer da vitória, Nathalie Moraes. As pessoas estavam correndo pelas ruas, parecia até que a gente tinha ganhado o nosso Hexa. Tá quase lá, né? Tá quase lá. E aí o 27º título histórico do Touro Negro, o presidente Rossi Amoedo, ele chegou em uma carreata, Nathalie, com aquele troféu da conquista, foi recebido por uma multidão lá no município de Parintins, naquele clima de muita emoção, toadas e o tradicional grito de "é campeão", Nath. E quem acompanhou essa grande festa, está pra gente aí todos os detalhes, foi o repórter André Meirelles. O Boi Caprichoso é o campeão do 59º Festival Folclórico de Parintins. A vitória foi comemorada em grande estilo no Curral Zeca Chibelão, que reuniu milhares de torcedores com toadas, bandeiras e muita emoção. O título é um revanche para o Boi Azul e Branco, que havia sido derrotado pelo Garantido no ano passado. O presidente do Caprichoso, Rossi Amoedo, celebrou a conquista ao lado dos itens oficiais e destacou o significado especial dessa vitória para a família azul e branca. Construir esse momento. E a gente hoje vive junto essa construção. Eu estou muito feliz, muito feliz de ter sido abraçado por você. A festa também uniu torcedores de outros estados. O paraense Márcio Moreno trocou as cores da bandeira do Pará pelo azul do Caprichoso para comemorar o título. Ele falou sobre a emoção da conquista. De gratidão, pra você ver que a gente levou tão a sério a brincadeira, que eu sou do estado do Pará, mas olha a cor, no lugar do vermelho e azul. Caprichoso, campeão, é tudo pra nós, nação azul e branco. E a celebração continua em Manaus. O Caprichoso anunciou que a festa da virada pelo 59º Festival de Parintins vai ser realizada no próximo sábado, 4 de julho, no Sambódromo. O evento vai ter um grande ponto de arrecadação de alimentos não perecíveis que vão ser enviados diretamente para as famílias atingidas pelos terremotos na Venezuela. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas.
Abastecer o carro ficou mais caro para brasileiros aqui no ano passado, gente, 2025. Todos os combustíveis registraram alta nos preços, inclusive o diesel, que vinha apresentando maior estabilidade. O levantamento é do Monitor de Preços de Combustíveis, pesquisa realizada pela Veloy, em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. O estudo também aponta que, mesmo com o aumento do poder de compra da população, o preço do abastecimento no orçamento das famílias, esse peso, né, Nathalie Moraes, do abastecimento no orçamento das famílias, continua ainda muito alto nas regiões norte e nordeste e tá muito caro mesmo. 18 horas. Previsão do tempo. Vamos saber agora a previsão do tempo com Odineia Araújo. Muito boa noite, Odineia. A noite dessa terça-feira será de céu encoberto a tempo instável em Manaus. A previsão de pancadas de chuva em diferentes regiões da cidade, algumas com intensidade moderada e acompanhadas de trovoadas isoladas. A temperatura permanece amena, variando entre 24 e 26 graus, enquanto a umidade do ar segue elevada, aumentando a sensação de abafamento. Já na quarta-feira, o tempo continua instável. O dia será marcado por muitas nuvens e períodos de chuva ao longo da manhã e da tarde. Em alguns momentos, as pancadas podem ser mais intensas, acompanhadas de descargas elétricas. Mesmo com a presença da chuva, o calor típico da região permanece com mínima de 23 e máxima de 29 graus. Portanto, quem vai sair de casa deve manter o guarda-chuva por perto, porque a combinação entre calor e alta umidade favorece justamente a ocorrência de chuva a qualquer momento. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. 18 horas e 33 minutos e na entrevista de hoje vamos destacar um tema que tem dominado os debates nos últimos dias aqui no Amazonas. As denúncias envolvendo as aplicações dos recursos da educação no nosso estado. A gente tem denunciado nos últimos dias aqui no programa, Kennedson Paes e ouvintes, que o Tribunal de Contas do Amazonas apontou ali um suposto rombo de cerca de 1,1 bilhão de reais depois de analisar os contratos de pagamentos, fornecedores de merenda escolar, transporte e despesas da Secretaria de Educação, ainda na gestão do ex-governador Wilson Lima. O caso ele reacende o debate sobre a gestão dos recursos públicos, a eficiência dos investimentos do Estado em áreas essenciais, gente, onde qualquer falha impacta diretamente a vida de milhares de estudantes. E essa discussão ela não fica apenas na educação, Nath. O nosso entrevistado de hoje é o deputado federal Sidney Leite também. Ele tem feito diversas críticas nas redes sociais dele em relação à situação da saúde e da segurança pública aqui no nosso estado, mesmo com a expressiva arrecadação do estado que tem tido nesses últimos anos, né? Nos últimos anos, a gente arrecadou, Kennedson Paes, um valor exorbitante que não dá para entender, né? Nos últimos programas aqui no 18 horas, a gente tem acompanhado realmente denúncias envolvendo a Secretaria de Educação, a gente tem denunciado a situação da saúde e segurança pública, assim como tem denunciado o nosso entrevistado, o deputado federal Sidney Leite. Deputado, muito boa noite para o senhor, seja muito bem-vindo ao programa do 18 horas. O senhor é membro da Comissão de Educação na Câmara, tem participado de discussões como essa e o que pode explicar um rombo como esse dentro da SEDUC? Boa noite, Nathalie, boa noite, Ken, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Mix. Sem dúvida nenhuma, esse é um verdadeiro absurdo. Este governo é o governo que mais arrecadou na história do estado do Amazonas. E o que chama a atenção? Ora, esses indícios de desvio, né, porque se aprofundar vai confirmar que é desvio, porque não há justificativa, esse governo já arrecadou mais de 245 bilhões de reais. É um volume significativo. Veja bem o seguinte, não paga a database dos professores e trabalhadores de educação, tem um acumulado de 11%, que com a diferença chega a 15% do período não pago corrigido a inflação. O governo anuncia 4%, ou seja, continua os 11% de perda salarial para os trabalhadores de educação. As escolas, você não encontra uma escola no estado que tenha condições plenas de funcionamento. As crianças, jovens e adolescentes continuam saindo mais cedo. Eu estive sábado no município de Borba,
escola dita de tempo integral, a criança tem que sair porque não tem alimentação. Tem jovens que estão deixando de frequentar a escola por falta de transporte escolar, por atraso de pagamento. E outros que não têm aula por falta de professor. É o caos. E se tudo isso não bastasse, na grande maioria dos municípios, a escola só funciona porque as prefeituras, pasmem, as prefeituras estão cedendo servidores para a área administrativa, serviços gerais e outros para as escolas funcionarem. Mas como foi dito aí, não é só na área da educação, está tendo servidor para a área de segurança, para a área do setor primário, no caso do IDAM. Ou seja, é um verdadeiro descalabro. Não é à toa que o Amazonas está em último lugar em todos os indicadores da educação. E esse dinheiro não evaporou, ele tomou algum destino. Agora, é importante que os órgãos de controle externo, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal e Ministério Público de Contas, apurem. Isso se faz necessário. Porque isso é inaceitável. É uma geração, Nathalie, que está se perdendo com esse desvio e esse escândalo na educação, que é algo escandaloso, que estão tirando dinheiro da boca das nossas crianças quando falta alimentação escolar. Agora, deputado Sidney, o senhor tem acompanhado a realidade do interior do estado do Amazonas, a gente acompanha suas redes sociais e o senhor sempre mostra como é que está a condição das escolas no interior do estado. E uma das coisas que o senhor sempre faz questão de destacar em relação ao quanto foi arrecadado pelo estado. Ou seja, deputado, não faltou recursos para que esses investimentos eles fossem realizados, mas a gente percebe que a realidade no interior do estado e até mesmo aqui na capital, ela é precária, né? Sem dúvida nenhuma. As condições da escola, tem trabalhadores e crianças que estão botando a vida em risco. A escola que eu estudei, no meu município, em Maués, a escola Maria da Graça Nogueira, que fica no bairro da Marizia, né? Quando chove, a água escorre pela estrutura da luminária. Ou seja, correndo o risco de ter um curto-circuito e um incêndio. O banheiro das meninas não tem trava na porta, falta água. Ou seja, as escolas não têm as mínimas condições de funcionar. E tem uma coisa aqui. Este governo, ele inaugura uma nova etapa na educação no estado do Amazonas. É o primeiro governo que não constrói uma escola com recurso do estado. Ou seja, não tem um município que os prefeitos não construam escola com recurso oriundo, inclusive, do Fundeb, que é fonte da educação. Eu sou membro da Comissão de Educação, sou membro da Frente Parlamentar Mista em defesa da educação no Congresso Nacional, né? E há garantia desse financiamento. Lembrando que a complementação do governo federal, que no norte era atendido 2 estados, Amazonas e Pará, nós saímos de 10% para 23% de complementação e mais o VAR, ou seja, nós aumentamos a oferta do recurso, fora que as receitas aumentaram também, tanto no que diz respeito ao ICMS quanto o FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados, que compõe, né, a composição do Fundeb. Então, não há justificativa nenhuma. O que esse governo fez foi ainda entregar umas escolas de tempo integral, o recurso deixado oriundo do governo, do governador Omar, denominado programa PADEAN, que era as escolas de tempo integral. Fora isso, nem se recuperou escola, nem se manteve escola, né? E para onde está indo esse dinheiro? Essa que fica a pergunta. Quando a gente vê nessa matéria notas fiscais que a empresa não existe, fica muito claro o desvio do dinheiro público e isso, sem dúvida nenhuma, é um tapa na cara de toda a sociedade amazonense. Deputado, agora falando de saúde, o senhor falou aí da questão da arrecadação. A gente tem batido ano após ano arrecadações recordes, né? E aí um crescimento dessa arrecadação, mas as reclamações, elas não param, muito pelo contrário. Eu acredito que a maior deficiência do nosso estado hoje é a saúde. Faltam medicamentos, faltam profissionais, muitas mulheres, muitas mães não conseguem marcar uma consulta, existem ali atrasos nas cirurgias e quando a gente fala da situação
dos profissionais da saúde, a situação realmente é alarmante. A gente tem profissionais com pagamentos atrasados ainda referentes ao ano de 2024, né? Eu queria que o senhor falasse por que esse problema ele ainda persiste, né? A gente sabe que dinheiro tem, o que falta realmente é boa vontade dos nossos governantes em tentar resolver, falta pulso firme para resolver o problema da saúde? Eu começaria dizendo o seguinte, Nathalie, a pandemia do Covid-19 atingiu o mundo todo e nós vemos várias cenas do mundo todo, mas que eu tenha registrado, que eu tenha lido, que eu tinha tido acesso à informação, o único lugar no planeta Terra que faltou oxigênio foi no Amazonas. No Brasil todo não faltou oxigênio. No Brasil todo. Não tem um estado do norte que diga assim, aqui faltou oxigênio. E faltou oxigênio pelo desgoverno que a gente tem. Inauguraram aí com ampla publicidade a telemedicina, mas a telemedicina ela é importante, é um veículo importante de aproximar o paciente do médico, principalmente a especialidade. Mas quando você não tem como fazer o exame e ter o diagnóstico, ou a resolutividade desse diagnóstico, de uma cirurgia, de um tratamento, de que adianta ter a telemedicina? Não adianta de nada. E isso é pura enganação. A saúde do Estado, ela só não é pior porque os municípios como um todo têm feito a nossa parte, têm feito a sua parte, e o grosso disso oriundo com recursos de emenda de parlamentares, seja os parlamentares federais, seja os parlamentares estaduais, diga-se de passagem, porque o grosso das nossas emendas parlamentares tem ido para financiar a saúde, justamente para que a gente consiga, né, via município, minimamente atenuar isso. Aí você poderia me perguntar, mas deputado, não daria para colocar esse recurso no Estado? Eu viabilizei 5 milhões em emenda, né, articulado no Ministério da Saúde, que era 2 milhões para o Hospital de Medicina Tropical, 2 milhões e meio, para recuperar uma ala, né? E assumir um compromisso com o doutor Marcos Guerra, que é um excelente profissional, e simplesmente quando o dinheiro caiu lá, a secretária disse que não era dinheiro de emenda. E 2 milhões e meio para suprir essa falta de medicamentos e tratamento de quimioterapia no Hospital do Câncer, no SECOM, porque falta medicamento. E eu tive uma reunião com o doutor Gerson Mourão e também foi dita a mesma coisa. Não, esse recurso não é de emenda, esse recurso é um recurso oriundo do Ministério. E o dinheiro vem de onde? Vai do Ministério da Saúde, ele não sai do gabinete do deputado. Então, esse problema que nós temos na saúde, eu entendo que já passou da hora do governo se pronunciar. Por que tem médicos que estão há 8 meses sem receber? Certo? E inúmeros trabalhadores que não recebem. E essa situação, vamos pegar aqui do complexo que eles denominaram o complexo Zona Sul, né? Que é um verdadeiro caos no 28 de agosto. O que a gente recebe de denúncia e de reclamação não é pouca. E Nathalie, há muito tempo eu não via isso. No Amazonas hoje as pessoas não conseguem fazer uma cirurgia de catarata. Para fazer uma cirurgia de catarata depende de político fazendo mutirão. Essa que é a grande realidade, porque senão as pessoas estão ficando cegas. E este governo, né, eu acho que o grande exemplo disso é aquilo: comprar respirador em loja de vinho, né? Aí fica claro que há malversação do dinheiro público, que há desvio do dinheiro público. Essa que é a grande realidade. Porque aonde que foi parar esse recurso todo que o Estado arrecadou, né? E quando se quer tirar dinheiro de uma área para botar na outra, por que não priorizar pagar os trabalhadores da saúde? Por que não priorizar pagar a database dos trabalhadores da educação? Por que não priorizar pagar os direitos dos trabalhadores da segurança, que é um outro caos que a gente enfrenta, né? Tem município que, se a prefeitura não der o combustível, a viatura não roda. Tem município que tem 4 policiais. Quantos policiais vão estar à disposição? 1 policial para atender a toda a população do município? Essa, infelizmente, é a realidade. Eu cheguei domingo em Manaus, pousei no aeroclube, né? E na companhia aérea ele estava lá. Ele disse: não, esse avião já vai sair. Disse: vai para onde? Vai para determinado município. Vai para o município de Fonte Boa. Ele vai levar a polícia. Eu digo: e quem está providenciando isso? A prefeitura. Ou seja, até para levar a polícia para o município, se a prefeitura não arcar, o governo não paga. É
lamentável o caos que a gente vive hoje. E o que me choca, Nathalie, é que essa pessoa, né, que construiu todo esse caos no estado do Amazonas ainda tem a cara de pau de querer ser senador. Ele inaugurou a fila da morte na saúde. Esse CIGEB hoje é a fila da morte, que as pessoas entram lá e não tem resolutividade nenhuma. E não é por falta de empenho, de compromisso dos trabalhadores da saúde, muito pelo contrário. Eles fazem muito sem receber seu salário em dia. Agora, deputado, o PIB aqui no nosso estado do Amazonas, mudando um pouquinho de assunto, porque o nosso PIB ele acabou crescendo mais de 7%, impulsionado pela nossa indústria, pela Zona Franca de Manaus. O senhor participou das discussões da reforma tributária, defendeu ali mais competitividade para nossa Zona Franca de Manaus, agora com a expectativa de novas indústrias chegando aqui na nossa capital. Qual é o impacto que o senhor avalia positivo para o nosso estado? Olha, eu entendo que a reforma tributária e o Sudeste brasileiro, Sul Maravilha, se deu conta agora do que nós conseguimos aprovar. No primeiro momento, a nossa meta era pular não uma fogueira, mas pular um incêndio. E a gente foi o único local que nós conseguimos manter os incentivos fiscais. Ano passado nós tivemos um faturamento superior a 227 bilhões, mais de 131 mil empregos diretos, que representa aí uns 600 mil empregos indiretos. No comércio e serviço, 435 mil carteiras assinadas em Manaus e 110 mil na informalidade, segundo os dados do IBGE. E hoje o Polo Industrial da Zona Franca de Manaus tem em torno de 600 empresas e que está aí na perspectiva de receber 200, ou seja, uma ampliação de 33%. Isso é um ganho significativo e eu não tenho dúvida nenhuma que se nós tivermos um governador que tenha capacidade e sensibilidade para que esses investimentos possam ser consolidados, e aí precisa da interferência e da vontade política, a gente tem condições de crescer muito mais. Agora é importante, eu defendo isso, que a receita oriunda dessa ampliação, né, porque o próximo governador vai ter muita dificuldade para sanear saúde, educação, segurança, vai ter que tomar medidas duras se quiser fazer um governo que tenha realmente compromisso com a população do Amazonas, mas é de nós fortalecermos outras vertentes econômicas, entendeu? Principalmente viabilizando a interiorização do desenvolvimento econômico e também aproveitando o nosso potencial, seja ele mineral, turístico, madeireiro, o nosso potencial que a gente tem em todo o polo naval e como também na agropecuária de perfil familiar. Eu fico muito feliz de ter trabalhado e de estarmos em construção. A reforma tributária vai começar a entrar em vigor e nós temos dialogado com o setor empresarial para que a gente não tenha nenhuma surpresa, né? Nenhum solavanco nesse sentido de que tudo possa transcorrer conforme nós aprovamos, tanto na Constituição, na PEC, quanto na regulamentação com o PL. É lógico que volta e meia tem situações. Só no ano passado eu fui relator da criação de 8 Zonas Francas Brasil afora, por isso que eu digo que é um modelo exitoso, que todo mundo quer levar para o seu estado. Sou relator de uma, inclusive aqui no estado do Pará, e eu consegui arquivar essas 8 criações de Zona Franca, e eu não tenho dúvida nenhuma que a gente precisa estar unido no sentido de manter forte o polo, porque vocês devem ter acompanhado, há 30 dias atrás, uma página no Valor Econômico chamando a atenção das vantagens que foram adquiridas. Na realidade, as vantagens não foram adquiridas, nós tínhamos as vantagens. O que nós garantimos foi cravar na Constituição e a reforma tributária contribui para isso. Agora, nós temos uma mudança no que diz respeito à receita. O que vai acontecer? Hoje a tributação ela vai ser no destino e não na origem. Então, nós temos que ter muita capacidade do próximo governador no sentido de garantir essa transição sem que tenha impacto para o erário.
Agora, deputado, o cenário político, já que a gente está falando de tantos assuntos que são relevantes para o nosso estado do Amazonas, já falamos sobre educação, já falamos sobre segurança pública, falamos agora sobre economia daqui do nosso estado, e eu queria conversar com o senhor sobre o nosso cenário político, porque já começa a esquentar ali as eleições para esse ano de 2026. Como é que o senhor enxerga essas conversas, a aliança, o seu grupo político, como é que está sendo essa pré-campanha do seu grupo e principalmente da sua candidatura a reeleição como deputado federal? Bem, primeiro dizer que o meu partido PSD terá candidato a governador. O nosso candidato a governador é o senador Omar Aziz, né, que vem aí trabalhando, né, está percorrendo tanto a cidade de Manaus como todo o interior do estado. Essa semana mesmo nós vamos fazer o município de Apuí, vamos lá no distrito de Matupi, no sul de Manicoré, o Maitá, cidade de Manicoré, Tefé, irão ao município de Quari, certo? E é uma candidatura forte, né? E apoia para o Senado um aliado que é o senador Eduardo Braga. Eu, né, tenho visitado os municípios, né, que apesar de defender muito a cidade de Manaus, defender muito o modelo Zona Franca, a atividade do comércio, a geração de emprego e renda, né, lutamos muito e está saindo do papel a BR-319. Eu também tenho uma atuação muito forte no interior do estado, quando tenho oportunidade, tenho visitado, tenho percorrido, e eu entendo que o que a gente precisa é fortalecer o debate, né? A polarização e a internet popularizou o debate político, mas o debate ficou muito rasteiro, né? E essa polarização nacional, ela ficou muito no campo de ou você é A ou você é B. E eu entendo que a gente precisa voltar a discutir os problemas, os nossos desafios, e o parlamentar, às vezes as pessoas não conseguem distinguir qual é o papel do deputado estadual, do deputado federal e muitas vezes até do vereador, né? E isso muitas vezes passa até pelo empobrecimento do debate político, não só no processo eleitoral, mas também no parlamento como um todo, né? E eu entendo que a polarização, ela prejudicou, ela botou uma cortina de fumaça no debate mais profundo dos desafios que a gente tem, não só a nível de estado do Amazonas, a nível de Amazônia, porque nós não podemos perder a perspectiva de ter uma atuação integrada de desenvolvimento regional, né? Quando a gente fala da BR-319, nós estamos falando no fortalecimento das relações sociais e econômicas de toda a Amazônia Ocidental. Nós estamos falando no potencial que se abre dessa interligação com o centro-oeste brasileiro e parte do nordeste brasileiro, levando-se em consideração que hoje o norte sozinho é responsável por 40% do escoamento da produção de grãos do país. E aqui nós temos os portos no município de Itacoatiara, certo? Mas que esse debate, ele não pode ser um debate eu sou do lado de A ou sou do lado de B. Nós temos que debater os reais problemas, como nós acabamos de fazer aqui na questão dos desafios da educação, né? O que o próximo governador vai fazer para que não só saneie a educação, mas que a gente possa ter melhores indicadores? Qual será a perspectiva na questão da formação das novas gerações, da gente enfrentar o analfabetismo, da educação indígena, né? Na questão da saúde, como melhorar o serviço público da saúde como um todo, articulado com a atenção básica, que é responsabilidade dos municípios. A questão da segurança pública, né? Seja nessa participação e o estado continental como é o estado do Amazonas. Então, eu entendo que a gente terá que ter essa preocupação e agradeço a oportunidade, né? Porque vocês têm tido sempre essa preocupação do bom debate, da boa discussão, para que a gente não fique discutindo a questão personalista, a questão das pessoas, em detrimento dos desafios que a gente tem para o Amazonas, para a Amazônia e para o Brasil. Muito obrigada, deputado. Conversamos com o deputado federal Sidney Leite. O senhor sabe que é sempre muito bem-vindo aqui no programa 18 horas. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Nathalie. Muito obrigado, uma boa noite, um abraço a todos os ouvintes. Boa noite.
Você está ouvindo 18 horas. Kennedson Paes, hoje é dia 30 de junho, o mês está chegando ao fim, mas o clima de festa junina continua pegando fogo em todo o país. E olha, notícia boa para nossa economia. Deve movimentar mais de 7 bilhões de reais. Isso porque aqui tem festa junina, julina, agostina e o Rodrigo Soares traz pra gente todos os detalhes. Vamos conferir. O Boi Caprichoso levou o título do Festival de Parintins, mas a festança está longe de acabar. No Amazonas e em toda a região norte, as comemorações de São Pedro, as festas julinas e até as agostinas mantêm viva a tradição, movimentando comunidades, arraiais e também a economia. Só neste ano, as festas juninas devem movimentar cerca de 7,4 bilhões de reais em todo o país. Boa parte desse dinheiro circula nas regiões norte e nordeste, impulsionando o comércio, o turismo, a venda de alimentos, roupas típicas e a geração de empregos. No Amazonas, o Festival de Parintins reforçou essa cadeia econômica. O maior espetáculo a céu aberto da floresta atraiu milhares de turistas e movimentou hotéis, restaurantes, bares, embarcações e o comércio local. Só o festival deve ter injetado cerca de 220 milhões de reais na economia do estado. Para o economista Origenes Martins, esse período já se consolidou como a terceira data mais importante para a economia brasileira, ficando atrás apenas do Natal e do Dia das Mães. O economista explica como as festas populares impulsionam o consumo e a geração de renda. A economia criativa mesmo. A gente sabe que nós temos as comidas típicas da época, nós temos também as danças típicas, né, das atividades de quadrilhas, danças nordestinas, regionalizadas. Então, movimenta esses profissionais da costura, coreógrafos, artistas, na verdade, maquiadores. Então, ela tem assim um ápice de gerar renda. E a temporada de festas ainda está longe de terminar. Depois das quadrilhas de junho, ainda tem as festas julinas e agostinas mantendo viva a tradição em todo o norte. E para quem gosta de torcer, o clima de comemoração também continua no futebol. A Copa do Mundo segue pelos próximos dias, prometendo manter aquecido o comércio, os encontros entre amigos e as reuniões em família. Rodrigo Soares para o 18 horas. 18 horas. Esporte. Rodrigo Soares, Nathalie Moraes, clima de mata-mata na Copa do Mundo e já tivemos grandes jogos emocionantes, né, Nathalie? E entramos agora numa fase que um erro pode custar bastante caro. O Brasil já tem um adversário definido para as oitavas de final. A seleção brasileira encara a Noruega neste próximo domingo às 4 horas da tarde, horário aqui de Manaus, e tem um tabu para quebrar, Nathalie Moraes. Em Copas do Mundo, o Brasil nunca venceu os noruegueses. Será que agora essa história pode mudar? O Haaland já tá com medo, viu? O desafio é grande, Kennedson Paes, mas a comissão técnica ainda ganhou uma dor de cabeça. O meia Lucas Paquetá teve uma lesão muscular na coxa esquerda confirmada depois dos exames. A Confederação Brasileira de Futebol ainda não divulgou o tempo de recuperação, mas o jogador, por exemplo, ele está fora da próxima partida e já está em tratamento intensivo para tentar ficar aí à disposição mais rápido possível para o Ancelotti. Pois é, Nathalie Moraes, amanhã a gente volta com mais detalhes sobre esporte, porque já tá dando nosso tempinho. Vamos agora saber como é que tá o trânsito com o André Meirelles? Trânsito. Fala aí, André Meirelles, como é que tá o trânsito nessa volta para casa agora? Muito boa noite a todos mais uma vez, voltando pela Avenida Cosme Ferreira aqui no sentido Bola do Coroado. O trânsito ainda segue concorrido, principalmente no cruzamento que recebe o fluxo de veículos vindos da Avenida Governador José Lindoso, Avenida das Torres. Muitos motoristas eles utilizam esse trecho aí para acessar a própria Cosme Ferreira e seguir em direção à Bola do Coroado ou à Avenida Efigênio Salles, o que aumenta o volume de veículos na região. Então, com isso, o trânsito permanece carregado e com retenções, exigindo aquela paciência dos condutores que passam pelo horário nesse momento, pelo local, na verdade, nesse momento. Então a orientação é redobrar a atenção e, se possível, programar o deslocamento com antecedência, buscar aí rotas alternativas, porque por enquanto, pelo local aqui nas proximidades da Bola do Coroado, segue o trânsito carregado. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Vamos agora direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas.
O governo federal anunciou nesta terça-feira um conjunto de medidas para preparar o SUS diante dos efeitos do El Niño e dos impactos das mudanças climáticas na saúde da população. O plano prevê investimentos de 9,8 bilhões de reais até 2035 para aumentar a capacidade de prevenção e resposta da saúde pública a eventos climáticos extremos. A proposta inclui a identificação antecipada de riscos, a emissão de alertas, o fortalecimento dos serviços de saúde e a proteção das populações mais vulneráveis. E esse planejamento chega em um momento importante. A previsão é de que o mundo enfrente ainda este ano um novo episódio forte do El Niño. Como para a região norte, isso significa menos chuvas, temperaturas mais elevadas e vazantes mais severas dos rios. Um cenário que impacta o abastecimento, a mobilidade, a qualidade do ar e, consequentemente, a saúde da população. Por isso, é fundamental que o poder público se antecipe e fortaleça a rede de saúde e esteja preparado para responder rapidamente às emergências. No dia a dia, alguns cuidados também fazem a diferença. Beber bastante água, evitar a exposição ao sol nos horários de maior calor e manter os ambientes bem ventilados sempre que possível. A verdade é que as mudanças climáticas já deixaram de ser um problema do futuro. Elas já afetam a vida de milhares de pessoas e têm um impacto direto sobre a saúde, especialmente entre as populações mais pobres e vulneráveis. Para isso, é preciso planejar, prevenir e agir com antecedência. E não é mais uma opção você se planejar e fazer todo esse procedimento. É uma necessidade. Como diz o ditado popular, há medidas que precisam ter sido tomadas ontem. 18 horas. É isso aí, Kennedson Paes, a gente fica por aqui, mas amanhã o programa 18 horas está de volta com as principais notícias aqui da nossa capital e de toda a nossa região. Muito boa noite para você. Muito boa noite, Nathalie Moraes. Boa noite a todos. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.